Afinal, o que está acontecendo com o Meta Ads? Por que meus leads estão chegando com menos qualificação? Por que a quantidade de leads reduziu tanto nos últimos dias? Será que é o fim da gestão de tráfego? Olá, meu nome é Thiago Rosa, sou especialista em Meta Ads, gestão de tráfego para Facebook e Instagram aqui na Agência Hub, e eu estou aqui hoje para poder desmistificar algumas questões que estão se falando nos últimos dias. Eu venho falar hoje para você sobre o que mudou de fato no Meta Ads e o que é a tal da tecnologia Andrômeda que tem assustado muitas pessoas com notícias muitas das vezes exageradas nas redes sociais. Ao longo desse vídeo, eu estarei repassando com você 5 pontos referente a essas alterações e mudanças no Meta Ads. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai ser esclarecedor para você. Sim, é verdade que o Meta Ads mudou. Mudou a forma com que ele faz a leitura dos criativos, mudou a forma com que ele faz a leitura das campanhas, mudou a forma com que ele entende os públicos que direcionamos lá dentro. Sim, isso é verdade. Mas o porquê a sua campanha que já está no ar, ou as novas campanhas que estão subindo hoje, por que elas estão sofrendo um pouco com essa performance? Vamos lá. O Andrômeda, que tanto estamos ouvindo falar nos últimos dias, nada mais é do que uma nova tecnologia de inteligência artificial que o Meta está implementando não agora, já desde 2024, na sua plataforma. Para quem trabalha no gerenciador de anúncios, são as conhecidas ferramentas Advantage. O que acontece é que agora, há uns 30 dias atrás, ou até um pouco menos, o Meta divulgou de fato que essa tecnologia está em vigor e não mais como um beta, não mais como algumas ferramentas, mas sim o Andrômeda está atuando por trás das campanhas. O que é o Andrômeda? Ela é uma inteligência artificial que atua junto com a máquina de aprendizado do Facebook e Instagram, o Machine Learning. Porém, isso não quer dizer que as suas campanhas vão flopar, ou seja, não quer dizer que as suas campanhas vão simplesmente parar de entregar. Acontece que existem muitos novos testes que nós, como gestores de tráfego, precisamos fazer. Existem especulações em alguns vídeos de YouTube dizendo que agora as campanhas vão precisar trabalhar com 30 criativos, sendo eles 20 criativos estáticos, 5 vídeos, 5 carrosséis, ou então trabalhar com mais criativos possíveis. Isso até pode ser verdade dependendo do seu cenário e dependendo do seu nicho de atuação, mas não leve isso como uma regra geral. Dentro da documentação oficial do Meta, que eu vou deixar disponibilizado aqui abaixo desse vídeo, você pode ler. Vai estar em inglês, basta traduzir sua página depois. Mas ali você vai entender que o Meta vai identificar os públicos muito mais agora através dos criativos do que com os públicos direcionados, que deixaram de ser públicos direcionados para se tornar sugestões de públicos. Assim como muitas outras ferramentas que há pouco tempo atrás se utilizava e tínhamos um resultado mais assertivo. A partir de agora, o Meta usou muitas dessas ferramentas como sugestões. As campanhas de tráfego, a partir de então, vão ser muito mais interpretadas através dos criativos e das copies, que são os textos, do que de fato simplesmente e meramente público, idade e localização. Antes, todo o esforço de um gestor de tráfego estava em cima dos públicos. Por isso nós deveríamos testar muitos públicos direcionados para que desse o resultado mais rápido. Hoje, o esforço está muito maior em cima do criativo e da estrutura de campanha. Então, desmistificando, a primeira etapa é: vai acabar o gestor de tráfego? Vai acabar o tráfego pago? Não, muito pelo contrário. Agora, você vai precisar confiar um pouco mais no seu gestor de tráfego, porque ele precisa estudar a plataforma. Muito embora nós entendemos que sempre o criativo foi o que mais chamou a atenção, mas não adiantava eu entregar um criativo muito legal para um público que não tinha interesse. Hoje, o Meta faz a leitura de tudo que você colocou na plataforma, da sugestão de público, da sugestão de idade, que ainda ali você pode tirar a sugestão e botar como idade específica, mas ele vai pegar o público sugerido e vai fazer uma interpretação
do seu criativo. Se o criativo estiver muito objetivo para atender as etapas do funil, que eu vou explicar isso logo mais, ele vai conseguir acertar mais o público. Isso acontece rápido, de uma hora para outra? Não. O que acontece é que o Meta promete que essa nova tecnologia vai ter a sua fase de aprendizado em torno de 3 a 4 dias, enquanto no sistema antigo gerava em torno de 7 a 10 dias. Isso ainda é uma promessa. Fizemos alguns testes já e não aconteceu dessa forma. Porém, já identificamos que a leitura do criativo ela não acontece mais enquanto a campanha está no ar. A leitura do criativo já acontece no ato, quando você sobe o criativo para a plataforma. Já começa a partir dali o algoritmo trabalhar em cima da interpretação. Então ele faz uma leitura da informação do criativo e já começa a identificar o público que ele vai entregar. Por isso é muito importante, a partir de agora, nós começarmos a trabalhar os criativos nos estágios do lead. Então, precisamos ter criativos de topo de funil, precisamos ter alguns criativos de meio de funil e criativos também de fundo de funil. Isso se chama ângulos de criativo. Trabalhar com várias formas de abordagem. Portanto, caro cliente, quando você manda uma campanha para colocar no ar, manda uma ideia de criativo, entenda, a agência precisa elaborar formas diferentes para abordar aquele lead. Se a gente coloca, por exemplo, um imóvel para trafegar e esse imóvel tem um valor específico, mas não tem no criativo o número de parcela e o valor da parcela, por exemplo, a gente vai atingir pessoas que se interessam em olhar o valor total. Mas o algoritmo já vai perceber que para aquelas pessoas que mais interagiram com outros criativos de outros players que tinham valores de parcelas, ele não vai entregar para aquele público. Porque para ele, o algoritmo, ele identifica que vai ser desperdiçar recurso. Para esse outro público, nós vamos criar outros criativos explorando o valor de parcela. Agora, se você não quer explorar o valor de parcela nos seus criativos, entenda, muitas fatias desse público não vão ser impactadas com a sua campanha. Não porque nós não queremos, mas sim porque a partir de agora, quem determina o final do curso é o algoritmo. Nós sabemos que muitos produtos não se expõem ao valor de parcela. Nós também entendemos que muitos produtos nem sempre gostam de divulgar o valor final de compra, até por uma questão de regulamentação. Muitos não podem, como por exemplo a área da saúde. Mas para cada nicho existe uma estratégia. E é onde nós entramos com mais uma informação. Por esse fato, gestores de tráfego, agências de marketing e tráfego pago não vão deixar de existir. Porque vai existir sempre por trás uma força de estudo e a ciência do marketing para poder entender o que vai converter melhor para o seu segmento, para o seu nicho. Então, para resumir um pouco do que eu falei desde o início até agora, para você que tem dúvida de o porquê que as suas campanhas não estão entregando tão bem como entregavam antes, é porque toda a plataforma mudou. Mas agora entra o terceiro ponto. Nem toda conta de anúncios já ajustou a sua interface para trabalharmos com as ferramentas do Andrômeda. Infelizmente, o Meta vai atualizando essas contas aos poucos. Essa atualização foi a nível mundial, mas nem todas as contas de anúncios são iguais. Então existem contas de anúncios que nós identificamos que já estão atualizadas com as novas ferramentas. Outras ainda não. Então, se você está com dificuldade de entender em que estágio está a sua conta, chama seu gestor de tráfego, pede para ele fazer uma análise para você. Não fique bravo com ele se porventura a sua campanha não está performando ainda. Ela vai entrar em performance, mas não como era antes, porque antes todas estavam no mesmo degrau. Hoje, algumas contas já elevaram o seu degrau de ferramentas e algumas ainda ficaram aqui nesse patamar antigo. E isso não é culpa do seu gestor de tráfego, entenda isso. Isso também não é culpa da sua agência, entenda isso. Isso é um processo natural, que sempre quando o Meta faz atualizações, nem todas as contas atualizam ao mesmo tempo. Agora vamos para um quarto ponto. As contas de anúncios não se comportam de forma igual uma à outra. Muito embora duas contas de anúncios podem estar no mesmo nível de atualização. Se eu subir a mesma campanha nessa conta, identicamente a esta que eu já subi, com o mesmo recurso, mesmo valor de investimento, mesmo criativo, mesma copy, não necessariamente, e com certeza não vai acontecer, de entregarem o mesmo resultado igual para tudo, não.
Por que isso não acontece? Porque sempre quando subimos uma campanha, o algoritmo pega uma fatia daquele público pré-selecionado. Se eu subo uma outra campanha logo na sequência, ele pega uma outra fatia. Quando eu falo em fatias, você pode identificar uma pizza mesmo, grande, com várias fatias. Cada campanha vai pegar uma fatia. Mas existem campanhas que não pegam uma fatia específica, pega parte de uma e outra parte da outra fatia. Então pega 2 sabores meio a meio, vamos dizer assim. Então é difícil você identificar que aquela campanha vai performar baseado apenas no resultado de uma outra conta de anúncios. Porque além da questão de fatias de público, existem também um segundo fator, que é o comportamento humano. Se você atingiu um público ontem que estava procurando pelo seu produto e ele clicou no seu anúncio, essa é a primeira métrica, ele clicou. Mas ele comprou? Não sabemos, porque isso é um fator humano. E as pessoas mudam de comportamento todos os dias. Isso não compete ao gestor de tráfego entender se o público vai clicar e vai te chamar, ou vai clicar e vai entrar no formulário de cadastro, ou vai clicar e vai navegar no seu site. Nós não temos autonomia quanto a isso, mas nós temos alguns recursos para poder impactá-los com campanhas de remarketing. Agora, você precisa confiar no seu gestor. Nem sempre o resultado que você espera é o resultado que você vai ter. Porque se fosse algo óbvio, se fosse uma ciência exata, onde 1 mais 1 é 2, dentro do nosso universo de marketing digital, muitas profissões cairiam. Não existe isso. Então entenda, da mesma forma que um advogado não pode prometer uma causa ganha para um cliente, porque a decisão final está na mão do juiz, da mesma forma que um médico não pode prometer para um pai de família que a cirurgia do seu filho não vai ter risco, um gestor de tráfego não pode prometer para o seu cliente um resultado específico, porque a decisão final acaba sendo de um fator humano. E no meio do caminho, entre a função do gestor de tráfego e o fator humano, que é o lead e o vendedor, tem o algoritmo, que também é algo que ainda está em adaptação. Então entenda, a nossa posição aqui é suprir com você todas as necessidades técnicas, para que a sua campanha tenha a melhor evolução possível, mas nós não podemos prometer nunca número de leads e nem resultados. A nossa função é atender os nossos clientes com todos os recursos disponíveis. E por mais que tenhamos quase certeza de que as campanhas vão performar bem, nós não podemos te passar essa informação, porque nós podemos acabar frustrando a sua expectativa e também estar dando aqui uma informação errônea. Não seria ético da nossa parte fazer isso. Por fim, o quinto ponto que eu gostaria de salientar com você aqui é quanto à formatação dos criativos. Sim, a agência vai produzir os seus criativos da melhor forma possível, mas da sua parte compete muito o estudo do mercado que você atua. Ora, o gestor de tráfego ele é especialista naquele nicho, mas o especialista no produto sempre vai ser você. Então, se você trabalha com imóveis, por exemplo, você sabe qual é a persona da sua região que compra aquele imóvel. Então, você deve passar para o seu gestor de tráfego todas as informações. Não apenas quanto custa o imóvel, a forma de pagamento e onde ele está localizado. Passe para o seu gestor de tráfego também a persona que já foi estudada sobre o perfil de cliente que compraria aquele produto. E juntamente a isso, esforce-se para fazer vídeos. Vá até o empreendimento, visite um apartamento decorado, visite o local da obra, faça alguns vídeos criativos. Nós aqui da agência, se você solicitar, nós vamos te mandar um roteiro de como você pode gravar vídeos com ângulos diferentes. Mas esse vídeo, os primeiros 5 segundos, tem que ter um gatilho inicial. E nós vamos te ajudar com isso. Então conte conosco. Nós não somos apenas um prestador de serviço, nós somos o seu parceiro, o seu principal parceiro para captação de leads, e que estamos aqui nos esforçando todos os dias para gerar o melhor resultado com os recursos que nós temos. Muito embora, às vezes, o grupo Meta, nos coloca uma venda nos olhos e pede para que nós venhamos a confiar no algoritmo. Para nós isso não é legal, é desconfortável. Para você também é, mas acredite, estamos fazendo o melhor que temos com os recursos que temos. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas referente às mudanças do algoritmo. Logo logo estarei fazendo um vídeo explicando um pouco mais a fundo do que é o Andrômeda. Vão ser informações técnicas. Por isso, eu preferi gravar esse vídeo aqui antecipadamente,
para que você fique tranquilo e entenda que essas mudanças do meta, muito embora causem uma estranheza, porque é novo e esse novo causa medo, nós estamos diariamente imersos na plataforma, operando nas campanhas, identificando as mudanças e atuando de forma rápida para que você não sofra tanto com essas mudanças. Mas é um processo e, como todo processo, precisamos nos adaptar a eles. Por isso, criamos muitas ferramentas dentro da agência, automações, sistemas, plataformas, assistentes de IA, para que com todas essas mudanças você sofra o mínimo de impacto negativo aí na ponta. Então é isso. Obrigado por sua atenção. Se esse vídeo ajudou você em alguma coisa, deixa um joinha aqui e compartilhe com seu amigo, que também pode estar passando por algumas dificuldades agora com essa mudança do meta. Tá bom? Forte abraço, beijo no coração, Deus abençoe. Até a próxima.